Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas de nivelamento em matemática, hoje nossa aula tem como tema principal a equação do primeiro grau. Eu sou o professor Anderson Brasil e vou ministrar essa aula para vocês. Equação do primeiro grau. Então, nós vamos ter uma definição, uma resolução e exemplos. Equação do primeiro grau é uma sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade. Então, nós temos 4 exemplos de equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau, primeiro, ela é do primeiro grau porque o expoente da letra desconhecida, que nós chamamos da incógnita, inicialmente é o x, o seu expoente vale 1. Então, no exemplo A, nós temos 2x mais 4 é igual a 10. Então, ela é um exemplo de equação do primeiro grau. Na letra B, nós temos x menos 5 é igual a 3x mais 12. Na letra C, nós temos uma equação do primeiro grau de forma fracionada, que nós temos x sobre 3 mais 7 é igual a 24. E na letra D, também um outro exemplo de equação fracionada. Nós temos 12 menos x sobre 2 é igual a 3x menos 18. E o objetivo da resolução da equação é determinar o valor desconhecido, que é a raiz, que torna a equação verdadeira. Então, podemos observar que uma equação do primeiro grau ela vai ter um sinal de igualdade, onde a primeira parte da equação é igual à segunda parte. Sendo que essas partes nós chamamos de membro, seria o primeiro membro e o segundo membro. E o objetivo principal vai ser exatamente determinar o valor desconhecido para que torne verdadeira a igualdade. A equação do primeiro grau, nós temos algumas observações importantes. A letra x é a incógnita da equação. Lembrando que, nessas equações, eu estou utilizando a letra x, mas pode ser utilizado qualquer outra letra do nosso alfabeto. Tá bom? Segundo, o que se escreve antes da igualdade denomina-se primeiro membro. E o que se escreve depois da igualdade denomina-se segundo membro. E todas as vezes que trocamos um termo de um membro para o outro, seu sinal é trocado. Mas de que forma é trocado o sinal? Ora, se o termo ele é positivo, ele passa para outro membro negativo. Se ele for negativo, ele passa positivo. Se estiver multiplicando, ele passa dividindo. E se estiver dividindo, ele vai passar multiplicando. Agora vamos ver alguns exemplos de como resolver as equações do primeiro grau, tá? Então, resolva as seguintes equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, vai seguir agora 4 questões e vamos ver como é que se resolve isso. Então, a equação do primeiro grau, nós vamos verificar que é uma equação simples e ela é trabalhada desde o 6º ano do ensino fundamental. Mas é uma equação que ela vai ser empregada em todo o ensino médio, tá bom? Então, a resolução ela é bem simples e vamos agora fazer o passo a passo. Como já foi falado, uma equação do primeiro grau está dividida em 2 partes. O que vem antes aqui da igualdade nós chamamos de primeiro membro. E o que vem após a igualdade nós chamamos de segundo membro. Tá bom? Então, como é que vai ser feita a resolução disso? Primeiro, vamos deixar as letras do primeiro membro e passam os números para o segundo membro. Então, aqui nós vamos ter 4x. Deixa o 4x no primeiro membro. Coloca a igualdade. Mantém o número 38 no segundo membro, que ele já está no segundo membro. Agora, o número 2, ele é positivo, ele vai para o segundo membro com o sinal trocado, hein? É o inverso. E vai para lá menos 2. Agora, nós temos que 4x é igual a 38 menos 2. Então, dando continuidade, nós vamos ter que 4x é igual a 38 menos 2, que vai ser 36. E em seguida, como o 4 está multiplicando o 36, nós vamos passar ele
dividindo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ter agora x é igual a 36 dividido pelo 4. Olha só, nesse caso a divisão vai dar exata, então nós vamos efetuar a divisão. Caso a divisão não dê exato, você pode deixar a resposta em forma de fração. Então 36 dividido por 4 vai ser quanto? 9, tá bom? Deixa eu melhorar esse 9. Então vai ser exatamente 9, ok? Deixa eu melhorar de novo, estou ficando feio demais. Então vai ser exatamente o 9, ok? Então dessa forma, nós encontramos exatamente o valor do x que torna a equação verdadeira, tá bom? Vejamos, ó, 4 vezes 9 é 36, mais 2 vai ser 38. Então esse x, ele é a solução dessa equação, ele torna a equação verdadeira. Eu vou ter que botar um pouquinho mais assim, não fica ruim para escrever. Na letra B, nós temos a segunda equação. Nós temos lá que 9x é igual a 6x mais 12. Então, primeiro passo, vamos passar as letras para o primeiro membro. Então, eu vou conservar o 9x. Tá aqui o 9x. No segundo membro, nós temos o 6x. Como ele é positivo, ele vem para cá negativo. Vem para cá menos 6x. Ok? E o número 12 conserva no segundo membro, sem alterar seu sinal. Até porque ele não saiu de um membro para o outro. Aí nós temos 9x menos 6x vai ser 3x. Ok? E novamente nós vamos ter que isso vai ser igual a 12. Aí continuando, nós teremos agora, como o 3 multiplica o x, o 3 ele passa dividindo. Vamos ter que 12, tá? Dividido pelo 3, tá bom? Novamente, como a divisão é um valor exato, nós vamos efetuar essa divisão. Então, 12 dividido por 3 vai ser 4. Pronto, olha tanto que é bom. Matemática é muito fácil. Equação do primeiro grau é muito fácil. Olha aí, pessoal. Então, x vale 4. Ok? Letra C agora. Novamente, agora nós temos uma outra equação no primeiro grau que diz que 5x menos 1 é igual a 3x mais 11. Então, qual é o primeiro passo? Letra no primeiro membro e número no segundo membro. Aí nós teremos o 5x, ele continua no primeiro membro. Olha aí. No segundo membro nós temos o 3x. Como ele é positivo, ele vem para cá com o sinal trocado, verso dele. Vem para cá menos 3x. Tudo isso é igual a... Mantém um 11 positivo no segundo membro. Olha aí. E o número 1, que antes ele era negativo, ele vai para o segundo membro positivo, hein? Ok. E agora vamos dar continuidade. Agora nós temos no primeiro membro letras e no segundo membro números. Então, 5x menos 3x vai ser exatamente 2x. Que é igual a 11 mais 1 vai ser o 12. Pronto. E a resposta final, como eu quero saber o valor do x, eu passo o 2. Como o 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Aí nós teremos o 12 dividido pelo 2. Finalmente, nós vamos ter que x é igual a 6. Olha aí. Então, dessa maneira, você encontra a solução da equação do primeiro grau, tá? Caso você queira tirar uma prova para saber se realmente está certo ou está errado,
pega o 6, coloca no lugar do x. Vai ficar 5 vezes 6 é 30. Menos 1, 29. No segundo membro, 3 vezes 6 é 18. 18 mais 11 também vai ser 29. Então está correto. Tá bom? E a letra D, nós temos 2x mais 8 é igual a x mais 13. Então, qual o procedimento? Letra para o primeiro membro. Então, nós temos lá 2x. O x que está no segundo membro, ele é positivo. Então, ele vem para cá negativo, em menos x. Ele é igual a 13. E o 8, que é positivo no primeiro membro, vem para cá negativo, em menos 8. Pronto. Olha, tanto que matemática é bom. 2x menos x vai ser x. E 13 menos 8 vai ser exatamente 5, né? Vai ser exatamente 5. Então, novamente, finalizamos a equação do primeiro grau, que o objetivo da resolução da equação é exatamente determinar o valor da incógnita, o valor do x que torna a equação do primeiro grau verdadeira. Ok? Pessoal, agora a letra E. Então, a letra E, vamos observar que é uma equação do primeiro grau, mas é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque ela já tem elementos dentro dos parênteses e nós precisamos primeiro eliminar os parênteses para depois separar, primeiro membro, letras, segundo membro, números. Então, para eliminar os parênteses, é aquele esquema do chuveirinho. Então, esse 4, o 4, ele vai multiplicar o x e o menos 2. O 5 multiplica o 2 e o menos 3x. E o 4, novamente, multiplica o 2x e multiplica o menos 6. Então, vamos lá por etapa. 4 vezes x, vou lá botar 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Ó, continuando. 5 vezes 2, aí lembra do jogo sinal. Menos com mais fica menos. 2, 5 vezes 2, 10. E depois, menos com menos vai ser mais. E 5 vezes 3, 15. Eliminamos os dois parênteses. Agora vamos para o segundo membro. Agora nós teremos 4 vezes 2 vai ser 8. 8x. E 4 vezes 6 vai ser menos 24. Ok? Agora sim, eliminamos os parênteses. Nós podemos até separar logo letra para um lado, número para o outro. Porém, podemos até simplificar um pouquinho. Olha só. 4x mais 15x, vou logo botar 19x. Tá bom? Que aí a gente já vai resumindo um pouquinho. Em seguida, nós temos menos 8 com menos 10, menos 18. Que é igual. Segundo membro, não dá para resumir, continua 8x menos 24. Pronto. Agora sim, primeiro membro, vou botar lá 19x. O 8, ele vem para cá negativo, menos 8x. Teremos um segundo membro, o menos 24. E o 18, que é negativo, vem para cá, positivo, hein? Mais 18. Finalmente, nós temos 19 menos 8, vai ser exatamente 11x. E 24
Com 18, conserva o sinal do maior, que é negativo, e subtrai. 24 menos 18 vai ser 6. Finalmente, teremos o menos 6 vai ficar menos 6 sobre 11. Como a divisão não é da exata, já deixa dessa forma a nossa resposta, ok? Então, observaram que aqui também é uma equação do primeiro grau, porém, ela foi utilizada os sinais de associação, que são os parênteses. Lembrando que os sinais de associação são os parênteses, colchetes e chaves. E, inicialmente, vamos ter de eliminar os parênteses através das multiplicações e, posteriormente, vamos separar primeiro membro letras, segundo membro números e dar continuidade à resolução da equação. Agora a letra D. Na letra D, nós temos uma equação do primeiro grau, mas de forma que contém fração, são as fracionadas, não é isso? Então, como é que vai ser feita a resolução dessas equações? Primeiro, nós temos de tirar um mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Os denominadores que nós temos é o 2, o 3, o 4. E também o número 1 que tem que ir abaixo do x, tá bom? Então, primeira coisa, tira-se o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4, que vai ser exatamente 12. Só lembrando quem esqueceu, para a gente tirar o MMC, nós temos de fazer a decomposição em fatores primos. Ficaria assim, ó, 2, o 3 e o número 4. Aí você vai lá, ó, faz a decomposição em fatores primos. Vai ser 2. 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 2 não pode, baixa o 3. 4 dividido por 2 vai ser o 2. Então, novamente, é o 2. 2 dividido por 2 é 1. O 3, novamente, não pode, baixa o numeral 3. E também baixa o número 1. Finalmente, vai ser 3. Aí nós vamos encontrar aqui 1. 3 dividido por 3 também é 1. E agora também aqui é o número 1. Dessa forma, o mínimo múltiplo comum é o produto dos fatores da composta. Então fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então esse é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. E vai ser o novo MMC das frações, tá bom? Então, só apagando essa parte aqui. Só apagar para a gente estar dando continuidade à resolução da equação do primeiro grau. Então, nós já vimos que essa equação aí, o mínimo múltiplo comum vai ser exatamente o 12. Então, como é que vai ficar? Você pode botar uma barra aqui. Vou botar somente 2 barras, tá bom? Uma no primeiro membro e uma outra barra no segundo membro. Então, o novo mínimo, o mínimo múltiplo comum é o 12, que vai ser o novo denominador das frações. Aí nós teremos 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 2, 6. Ou seja, você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá bom? De novo, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 5... 4 vezes 5 vai ser exatamente 20, hein? Então, é 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 5, 20. Olha só como é bom a matemática. Continuando, 12 dividido por 1 é 12. Vezes x fica exatamente o 12x. Menos 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 7, 42. Pronto. Agora nós já igualamos os denominadores, já fizemos as operações indicadas, agora vamos eliminar os denominadores. Eu posso estar eliminando o 12 com o 12. Fazendo isso, nós vamos passar letra para o primeiro membro e número para o segundo membro. Então, vou manter o 6x
aqui no primeiro membro. Agora o 12x é positivo, vem para cá, menos 12x. Aí continuaremos. O menos 42 permanece menos 42. E o número 20, que é positivo, que é negativo, vem para cá, positivo. O 20. Continuando, vamos resolvendo. 6x menos 12x fica menos 6x. E o 42 e o 20, o 42 é negativo, então conserva o sinal do maior e subtrai. Fica 42 menos 20, fica exatamente 22. Turma, quando chegar aqui, o que vai acontecer? Eu não quero o valor do menos x, eu quero do x positivo. Por isso, eu vou multiplicar a equação por menos 1, porque eu quero exatamente o valor do x positivo, tá bom? Então, quando eu multiplico por menos 1, nós teremos o 6x vai ficar positivo e o 22 também vai ficar positivo. Pronto. Finalmente teremos que x é igual a 22. Como o 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Como a equação, como a fração não tem uma divisão exata, o que vai acontecer? Nós vamos exatamente, pessoal, simplificar a equação. Nós temos 22, não é isso? Dividido por 6. Então, eu vou botar aqui um pouquinho em cima. Daí, eu vou dividir tudo por 2, tá bom? Então, nós teremos 22 dividido por 2. Nós vamos encontrar o 11. E o 6 dividido por 2, nós vamos encontrar o 3. Então, dessa maneira, finalizamos mais uma equação. Então, nós fizemos a equação do primeiro grau da forma simples. Fizemos a equação do primeiro grau que aparece os sinais de associação, que são os parênteses. Nós precisamos eliminar esses parênteses. E, por último, o exemplo de uma equação do primeiro grau que tem frações. Que, para sua resolução, nós temos de tirar o mínimo múltiplo comum das frações, não é isso? Igualando os denominadores, para transformar essa equação, que antes era com fração, transformar em uma equação simples. E depois dando sequência na resolução. Botar a letra no primeiro membro, número no segundo membro, até encontrar a nossa resposta procurada. Tá bom? Turma, mais um exemplo de equação do primeiro grau com frações, tá bom? Então, essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas também é bem simples, que a equação do primeiro grau ela é básica, tá? Você vai precisar de conhecimentos básicos de matemática, mínimo múltiplo comum, adição, a subtração, a multiplicação, jogo de sinal, tá bom? Então, vejamos. Também temos a equação com fração. Primeira coisa, precisamos igualar esses denominadores. Então, para isso, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Observando os denominadores, que vai ser exatamente o número 2, o 3 e o 6. Vamos lembrar que, quando eu tiver esses denominadores, eu posso observar o maior número, que no caso é o 6. Se o 6 ele for um número divisível pelos outros números, ele já é o mínimo múltiplo comum. Então, no caso, o 6 ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Então, o 6 já é o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, vamos lá. Então, novamente, qual é o procedimento? Você vem aqui, faz uma barra, tá bom? E vou botar agora aqui 2 barras, que tem um jogo de sinal, tá? Para a gente não esquecer o jogo de sinal, tá bom? Então, eu vou ter aqui a primeira barra. Vou ter aqui exatamente esse sinal de menos, que muita gente erra, porque não faz o jogo de sinal. Sinal de menos. Depois, uma segunda barra. E depois, a igualdade em uma outra barra, tá bom? E agora, o denominador vai ser quem? O
6, porque o 6 ele já é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6, tá bom? Então, qual é o procedimento agora? O novo denominador eu vou dividir por 3 e vou multiplicar pelos numeradores. Então, nós teremos 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 4 vai ser exatamente 8. Eu tenho 8x. Coloco o sinalzinho na de mais e continuo a operação, tá bom? 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Continuando, 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 5x continua 5x. E 1 vezes 7 continua o 7, no caso, o menos 7. Agora vamos lá para o segundo membro. Eu tenho 2, 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 3, 9. Menos 6 dividido por 2 é 3 vezes 3x, ou vezes x, 3x. Tá bom? Então, nós temos o 9 menos 3x, ok? Então, é bem simples. Agora, aqui eu já posso estar eliminando os denominadores, hein? Agora, tem que ter cuidado só com um detalhe que é muito importante. Esse sinal que nós temos aqui, esse sinal, ele não é só do 5. Ele é da fração toda. Então, tem que ter cuidado com esse jogo de sinal. Aqui vai ficar 8x mais 4, 8x mais 4. E agora eu faço o jogo de sinal. Menos com mais fica menos 5x. Menos, com esse menos do 7, vai ficar mais 7. Tudo isso é igual a 9x, 9 menos 3x, ok? Chegando aqui agora, pessoal, nós vamos ter uma equação simples. Aí fica letra para um lado e número para o outro. Aqui eu já posso resumir, ó. 8x menos 5x, nós teremos 3x, beleza? Ao detalhe, o 3x ele não é negativo no segundo membro, ele vem para cá positivo, ó. Olha o tanto que é bom. Fica lá 3x. Agora vamos para os números, hein? O que é que vai acontecer agora? Vou conservar o número 9 no segundo membro, com o sinal que ele tiver que ele é positivo. E vou ter aqui, ó, 4 mais 7, não é 11? Só que ele vem para cá agora negativo no segundo membro, tá bom? Então, só recapitulando, 8x menos 5x vai ser 3x. E o 3x, que é negativo no segundo membro, ele vem para cá positivo, ok? E o número, conservo o 9 e vou pegar 4 mais 7 dá 11. Como ele é positivo e vem negativo no segundo membro, aí nós teremos 3x mais 3x, vou botar aqui em cima agora, galerinha, fica 6x. Olha, tanto que é bom isso. E no segundo membro nós temos, como os números têm sinais diferentes, eu conservo do maior, que é o 11, que ficaria negativo, e pego 11 menos 9, vai ser quanto? 2. Finalmente, nós temos, eu quero o valor do x, então o 6 ele passa dividindo o menos 2. Então, você vai ter isso aqui, ó, menos 2 dividido por 6. Aí você divide tudo por 2. Resultado dessa operação, nós temos 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 vai ser quanto? 3. Então, aqui nós temos a solução desta equação. Tá bom? Olha o tanto que matemática é bom. Você vai seguir sempre o mesmo roteiro. Equação do primeiro grau é uma sentença matemática
que tem como objetivo principal você calcular esse valor desse x, determinar o valor do x. Nesse caso específico, nós temos uma fração. Então, qual é a sequência de resolução? Tira-se o mínimo múltiplo comum dos denominadores, igualando dessa forma os denominadores, pega o novo denominador, divide pelo anterior e multiplica pelo numerador. Ok? Depois de feitas as operações, eliminamos os denominadores e vamos botar a letra no primeiro membro e número no segundo membro, até encontrar a nossa solução final. E obrigado pela atenção na nossa aula de equação do primeiro grau. Eu sou o professor Anderson Brasil, segue o meu e-mail, anderson.cavalcante@ifto.edu.br. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.